Bom dia, garotada do sexto ano, garotada esperta e estudiosa. Já organize os materiais de vocês para mais uma aula de geografia. Vamos lá, galerinha, enquanto vocês se organizam, nós já vamos desejar um bom dia para os professores, guerreiros e parceiros que já estão comigo no chatinho, estimulando essa garotada a continuar estudando. E, bem rapidamente, devido ao tempo, vamos então para o tema da aula. Representação cartográfica, coordenadas e elementos de um mapa. Essa é uma aula inédita de revisão. E, para ministrar essa aula, junto aí com os mapas que trabalharemos, está aqui do meu lado o professor de Geografia, Antônio Russo. Bom dia, prof. Bom dia, professor Carlos. Bom dia aí aos alunos, aos professores e a todos que irão acompanhar mais essa aula, que vai ser uma revisão de pontos bem legais aí da geografia, que muitas vezes o aluno aí acaba se complicando, mas é aquilo que a gente falou nas aulas anteriores, quando a gente começa a fazer um treinamento, exercícios, aí acaba se aprimorando aí, tanto principalmente na questão aí das escalas, dos elementos do mapa, as coordenadas, que tem a ver muito com matemática, E nós estamos aí na nossa última aula do segundo bimestre, na nossa última aula do primeiro semestre, E amanhã vocês vão entrar em férias, E aproveitem bem, Carlão? A garotada quer férias, não é verdade? Férias merecidas para essa garotada e para os profs também, que são uma classe trabalhadora. O que nós vamos trabalhar hoje? Habilidades na tela. Distinguir os elementos do mapa, tais como título, legenda, escala, orientação, projeção, sistema de coordenadas, fontes de informação, entre outros, em diferentes representações cartográficas. Formas de representação e pensamento espacial é a unidade temática e o objeto de conhecimento, fenômenos naturais e sociais representados de diferentes maneiras. E nós vamos ter agora, para vocês já se ligarem aí na aula, uma animação sobre coordenadas geográficas. Preste atenção. Aparecendo os polos e aí vão aparecer primeiro os paralelos, as linhas paralelas, tendo aí a região de 0 grau, a linha do Equador, que vai de 0 a 90 graus ao sul de latitude e de 0 a 90 graus ao norte de latitude também. Aí temos as linhas meridianas, o meridiano de Greenwich é o 0 grau, e aí vai de 0 a 180 graus ao leste e de 0 a 180 graus a oeste, tá certo, pessoal? Então essas são aí as coordenadas geográficas. Então nessa animação ela mostrou aí os paralelos, tendo a linha do Equador a 0 grau, sempre lembrando que tanto a latitude como a longitude ela é dada em graus, então também se acrescenta minutos e segundos para ter lá a projeção bem certinha, Então quando você trabalha lá, mexe lá com o GPS para localizar uma região, não importa se é aqui na cidade de São Paulo, na sua cidade, no Brasil, no estado, até no mundo, vai ter lá a projeção em graus, minutos e segundos, Para aí ter uma intersecção entre meridianos e latitudes, aí você vai ter aquele ponto exato da onde você quer se localizar. Por isso, a importância aí das coordenadas geográficas. Vamos lá para a próxima tela, que nós vamos ter lá o planisfério, mostrando aí para vocês. Para que cada ponto da superfície da Terra pudesse ser localizado no mapa, foi criado um sistema de linhas imaginários chamado Sistema de Coordenadas Geográficas. A coordenada geográfica de um determinado ponto da superfície da Terra é obtido pela intersecção de um meridiano e um paralelo. É o que vocês estão observando aí. Então nós temos aqui a principal linha paralela, que é a linha do Equador, a 0 grau, e a principal linha meridiana, que é aqui
de longitude, que é o meridiano de Greenwich, né? Então a intersecção desse ponto está aqui nessa região aqui, tá certo? E aí nós temos lá, né, mostrando na direita a seta para cima, mostrando a região do hemisfério norte, a seta para baixo mostrando o hemisfério sul. Aqui embaixo nós estamos vendo, né, apontando para a esquerda a região do hemisfério oeste e apontando aí para a direita o hemisfério leste. E aí nós temos aí, né, as quatro divisões aí relatando aí os hemisférios, né? Hemisfério norte, hemisfério sul, o hemisfério leste e o hemisfério oeste, tá certo, pessoal? Então é importante, né, ter esse conhecimento das coordenadas geográficas, até para um direcionamento, né, e uma posição do ponto na qual você deseja no planeta, tá certo? E aí nós vamos ver aí uma imagem do meridiano, né, o meridiano zero, né, marcado aí no Observatório de Greenwich em Londres, né, ele foi construído aí, e a sua conclusão foi no século XVII, em 1616, né? Ele é chamado aí de Observatório Real, está nos arredores lá de Londres, né, lá na região de Greenwich, por isso o nome. E aí teve um acordo internacional em 1884, definindo aí, né, os fusos horários, né, porque acabava aí, né, cada país tendo aí um fuso, e aí, logicamente, o comércio entre os continentes foi aumentando e, consequentemente, tiver que fazer um acordo. Logicamente que esse observatório não foi o único, né, a ser, né, lançado, né? Teve lá o observatório em Paris, né, chamado aí de Meridiano de Paris, também foi decidido aí se haveria na Espanha, né, o Meridiano de Cádiz, e também tinha em Portugal, né, o Meridiano de Coimbra. E aí ficou decidido aí como sendo o Meridiano de Greenwich, né, o marco zero, né, dessa questão longitudinal. E aí, logicamente, os países começaram a adotar aí o único fuso horário, né, que aí ficava principalmente nessa questão comercial, porque tendo cada país, né, aquela observação de horário, ficava complicado aí, né, na questão comercial, principalmente quando o comércio ficou entre os continentes, né? Então os navios aí, né, tinham um problema aí nessa questão de horário. E logicamente, né, estamos falando aí de fusos horários, a gente vai ver o mapa aí dos fusos horários. Então nós temos aí, né, lembrando, né, que a Terra tem lá 360 graus de circunferência, dividindo aí por 24 horas, né, que é do dia, aí nós temos uma divisão aí de 15 e 15 graus. Logicamente que as linhas, né, elas não são retas, porque cada país definiu a quantidade de fusos horários que deseja para facilitar principalmente essa questão aí, né, do fluxo de mercadorias, do fluxo de pessoas, né, e adotar um padrão. Então, porque algumas regiões, principalmente países em arquipélagos, né, o caso aqui de, por exemplo, Kiribati, por exemplo, né, um arquipélago de ilhas aí que tinham 3 fusos horários e não tinha essa necessidade, né? Até turisticamente ficava complicado. E aí você vê que tem as linhas aqui, né, que foram passadas para quê? Para transformar o arquipélago somente em um fuso horário. Olha que interessante isso aí. Várias outras regiões, né? O Brasil também, né, fez esse processo para diminuir a sua quantidade de fusos horários, né, que foi diminuindo com o passar do tempo, tá certo? Então, nós temos aí as linhas imaginárias longitudinais, né, que quando a gente vê, né, são linhas concêntricas, né, que acompanham aí, né, o formato da Terra, mas, né, quando a gente vai ver lá, né, alguns países, né, fizeram essas linhas se alongarem, né, longitudinalmente, para quê? Para ter lá 1 ou 2 fusos horários, mas tem país aí que tem muito mais do que isso, né, o que acaba, né, complicando um pouco essa questão aí do horário entre os países, né, Carlos? Fica complicado porque às vezes você fala, no leste é uma coisa, no oeste é outra coisa, né? A gente fica perdido, né, com tanto fuso horário. Professor Antônio, eu tenho um aluno de Portugal, né, que trabalha comigo, a língua hebraica e metodologia do trabalho científico. E eu tenho que me organizar, porque são 5 horas de diferença, né, daqui para Portugal, e eu tenho que começar mais cedo, porque lá ele está mais tarde. Muitas vezes eu tenho que começar a trabalhar com ele à tarde, porque ele está à noite lá em Portugal. Então, agora, imagine quem acorda
dorme no seu país e acorda no outro país com um fuso horário diferente. Exatamente, né? Então, tem que se lembrar, né? Então, sempre lembrando que quando você vai para ao leste, né, observando, vamos colocar o mapa lá para observar melhor isso. Obrigado aí. Se você ir, né, vamos supor, do Brasil e ir para o leste, nós vamos ter aí, né, o aumento do horário, né? Então, se aqui no Brasil foi, agora é 8h40 da manhã, vai ser 9h40, 10h40, 11h40 da manhã. Agora, se você for para o oeste, aí vai diminuir, né, o horário, né, o horário negativo, né, que aí vai ser menos 1 hora, menos 2 horas, tá certo? Que é importante retratar isso. Então, a importância, né, das coordenadas geográficas longitudinais, que são aí os meridianos, tem a questão aí do fuso horário como a maior importância. Agora nós temos as linhas latitudinais, os paralelos, também tem sua importância. Aí eu coloquei aí um mapa para vocês observarem, são as zonas térmicas ou climáticas que nós temos aí no planeta. Tá? Então nós temos aí as zonas polares, né, regiões aí no extremo do planeta, né, então são chamadas aí de zonas polares. Entre a zona polar, né, e a região tropical, nós vamos ter aí, né, as zonas temperadas, as que estão na coloração amarelo. Tá? Então, entre a zona polar e a zona tropical ou intertropical, nós temos aí, né, as zonas temperadas. Né? Por que ela tem esse nome? Principalmente porque as estações são bem definidas. Né? Quando é verão, é calor. Quando é inverno, ele está no inverno mesmo, né? Algumas regiões aí nevam bastante, temperaturas aí de -10, -20, nos polos, né? Nas regiões mais próximas dos polos pode atingir até -40 graus, né? Dependendo aí, né, do período. E nas zonas entre os trópicos, que está em vermelho, tá vendo as linhas tracejadas, Trópico de Câncer, né? Nós temos no hemisfério norte, o Trópico de Capricórnio no hemisfério sul, nós temos a parte vermelha que é conhecida aí como zona intertropical e também chamada de zona tórrida. Né? E é lógico que isso aí tem, né, influência dos raios solares, sabendo que a Terra tem sua inclinação, né? Então, né, o reflexo aí dos raios solares, né, vindo aí perpendicularmente ao nosso planeta, tá certo? Por isso a denominação de zonas térmicas, tá? Então vejam que as coordenadas geográficas também, né, além da localização, têm essa importância para os nossos estudos aqui de geografia. Vamos lá para a próxima tela, que aí nós vamos ver aí, né, os elementos de um mapa, que é muito importante a gente saber, e é muito importante quando nós temos, né, quando nós estamos verificando o mapa, de ter esses elementos. Né? Então, por exemplo, aqui, começar pelo título. Então nós temos aqui o mapa político do Brasil, dividido aí pelas suas 27 federações, né, os 26 estados e o Distrito Federal. Então quando fala em mapa político e vendo aí o mapa do Brasil, nós sabemos que ele tem essa divisão federativa. A legenda também é importante, porque ela vai mostrar a simbologia do que está apresentado no mapa, né? As capitais, né? Então tem seu símbolo, né? As principais cidades, com os pontos pretos aí também mostrando aí no mapa, né? A coloração, né? Aí já tem uma coloração, né? No caso aí mostrando as regiões, né? Então o verde a região norte, o amarelo a região nordeste, assim por diante. A orientação, né? Que muitas vezes se usa a rosa dos ventos ou a seta sempre apontada para o norte, também é importante, em todos os mapas geográficos nós temos que ter isso. A escala, que nós vamos ver mais tarde, que é um dos principais elementos aí, e é o mais complicado aí de se entender, né? A escala, que é a diminuição do real para o que está mostrando no mapa. Aí nós temos a fonte, aqui mostra, né, o mapa do IBGE, né, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, né? Aqui também eu coloquei aqui uma fonte maior para vocês sempre ver, né, sempre pesquisar. E também, né, o que nós vimos anteriormente, as coordenadas geográficas. Então, esses elementos do mapa, eles são essenciais para o estudo da cartografia. Que aí nós temos todas as informações, nós sabemos de onde vem esse mapa, né? Porque não adianta você colocar todos os elementos e deixar a fonte, por exemplo, de lado. Será que esse mapa ele é um mapa correto?
né? Muitas vezes tem gente que faz um mapa à mão, né? Então você não tem aquela questão, por exemplo, da oficialidade das informações do mapa, no caso esse, o mapa político. Não tem escala, então ele foi diminuído de acordo com a escala que tem que ter pela projeção, né, de diminuir o real para a planta ou o mapa que a gente está observando. Então tudo isso aí tem importância. Então os elementos de um mapa, eles têm que estar sendo sempre colocados nos mapas, então sempre procurem mapas que têm esses elementos, tá certo? Vamos lá para a próxima tela, que aí a gente vai ver a questão das escalas, que é o que mais pega com os alunos, mas é simples de entender, muita prática acaba fazendo o aluno entender. Ele indica a relação matemática entre o espaço real e a representação desse espaço no mapa. A escala pode ser representada numérica ou graficamente, né? Então, no caso da numérica, nós estamos vendo aqui, ó, 1 por 100 mil, tá? Então, é 1 centímetro, né, do mapa, né, por, né, 100 mil centímetros do real, tá certo? Logicamente, como a gente está falando em mapas, né, a gente vai ter lá, né, uma projeção de escala dadas em quilômetros, tá certo? E é simples de vocês fazerem isso, né? Até vocês podem pegar uma escala de medidas de comprimento e vocês vão ver o porquê que acontece isso. Mas é simples de entender. Eu vou colocar aqui para vocês terem uma regrinha legal para vocês entenderem. 1 quilômetro tem quantos metros? Quantos metros tem 1 quilômetro, Carlão? 1 quilômetro? Tem 1000. 1000 metros? 1000 metros. Então aqui, ó, 1000 metros. Aqui, ó, 1000 metros. Né? Agora, nós queremos passar para centímetros, mas estamos em metros. Então vamos lá. 1 metro tem quanto em centímetros? 100 centímetros, certo? 100 centímetros. Correto. Quantos zeros nós temos aqui? 3. 3. Com mais quantos aqui? 2. 2. Então nós temos aqui 5 zeros. 5 zeros. Nós temos essa escala aqui em centímetros, certo? Certo. Nós queremos transformar em quilômetros. Isso. Então, cortamos 2 dos centímetros e 3 dos metros, correto? Quantos quilômetros nós vamos ter? 1 quilômetro. 1 quilômetro. Tá certo? Então é simples de transformar, né, essa medida de escala numérica para escala em quilômetros, tá certo? É só você fazer aquele cálculo. E se vocês observarem naquela escala, né, de comprimento, né, que tem lá o decâmetro, né, tem lá o milímetro, o metro, vocês vão observar que cabe os 5 zeros, né, vindo aí de centímetros para quilômetro, beleza? Então, toda vez que tiver uma prova que tem que transformar, é só você fazer essa regrinha aí dos 5 zeros, é só tirar. Agora, se é lógico que se transformar de quilômetro para centímetro, o que vocês vão fazer? Acrescentar 5 zeros. Se for de quilômetro para metro, vão acrescentar 3 zeros e assim por diante. Certo, pessoal? Então, a escala numérica é tranquila de fazer. Peguem exercícios, né? Os professores podem fazer diversos exercícios aí com os alunos para aprimorar isso, porque quando chega no vestibular, muita gente acaba errando porque acaba esquecendo e acaba não praticando esses exercícios que são exercícios matemáticos, tá certo? Vamos lá para a próxima, que é a escala gráfica. A escala gráfica ela é simples, né? Então, ela é a representação gráfica de distâncias do terreno sobre uma linha reta graduada. Então, a escala aqui já está mostrando. Então, ou seja, quando aparece dessa maneira, a cada 1 centímetro do mapa é igual a 20 quilômetros do ponto real, tá certo? Então, eu sei que eu vou lá no mapa, vou pegar uma régua, vou medir do ponto A ao ponto B, né? Vou ver quantos centímetros tem. Se tiver uma distância no mapa de 5 centímetros, eu só vou multiplicar, né? Vou multiplicar os 5 centímetros, né, por 20 quilômetros. E eu sei que no real, né, vai ter aí 100 quilômetros de distância entre o ponto A e o ponto B. Então, quando você pega um mapa ou pega lá um problema de distância que já está dando em quilômetros, aí é baba. É só saber a distância no mapa, tá certo, pessoal? Então, é simples, né? E aí eu vou dar uma atividade aí, que é uma atividade que já foi feita aqui na aula anterior e que na revisão vão fazer para ver se os alunos lembram aí
desse processo que a gente ensinou para eles. Vamos lá? Legal, galerinha. Olha só que vocês já fizeram essa atividade. Prática sempre. Vamos colocar na tela a atividade que vocês vão realizar. Ok? Está aqui, você vai relacionar os elementos do mapa na coluna da esquerda e as suas respectivas definições na coluna da direita. Ok? Dedinho no teclado, 1 minuto, já voltamos. Participe! Vamos para a interação. Professor Antônio, tá chegando as férias, a garotada tá indo devagar. Mas nós temos aqui respostas aqui no chat. Parabéns aqui para quem respondeu. Apareceu aqui por uma questão de tempo, vamos adiantar, apareceu as respostas aqui da coluna, professor Antônio. 2413 e os outros estudantes também estão colocando 2413. É isso aí. É isso mesmo. Parabéns aí aos alunos, aos professores aí que estão se dedicando aí nessa última aula. Vamos lá colocar na tela rapidinho, né? Porque o tempo está acabando, eu quero mostrar as projeções ainda. Então tá lá, ó, 2413, certinho? Então vamos lá dar uma continuidade, agora nós vamos ver as projeções. Vamos dar uma olhada rapidamente nas projeções, né? Já vimos isso também, né? Então as projeções cartográficas aí, né, são diferentes, né? Foram desenvolvidas para permitir a representação da esfericidade terrestre num plano, mapas e cartas, cada uma priorizando determinado aspecto da representação, dimensão, forma, etc. As projeções cartográficas são classificadas principalmente quanto à superfície de projeção e as propriedades. Podem ser projeções planas, cônicas ou cilíndricas, quando forem utilizadas as superfícies de um plano, cone ou cilíndrico, como base para planificar as esferas terrestres. Já podemos colocar a primeira aí. Projeção plana, aí, ó, projeção plana, também chamada aí de projeção azimutal, né? Ela refere-se aí a uma superfície esférica da Terra, né? E elas têm aí as coordenadas geográficas mostrando aí através das linhas, né, que a gente observa aí, tá? Então, é muito comum essa representação aí para regiões polares, né? Porque aí identifica uma menor região, tá certo? Então nós temos aí as linhas meridianas e as linhas paralelas que tem que mostrar em todas as nossas projeções, né? Então as coordenadas elas têm aí a projeção no formato aí concêntrico, como aparece, né, as linhas paralelas, tá certo? Já podemos ir para a próxima, para não perdermos tempo, porque a aula está acabando. Projeção cônica e projeção chamada também de Albers, também muito utilizada aí na feitura de mapas, né, principalmente quando se faz a localização em graus de um dado ponto. Ela é muito utilizada também, né, para atividades militares, né, principalmente aí para instrumentos militares, né? Os meridianos eles acabam convergendo, né, de acordo com os arcos concêntricos por causa desse formato cônico, né? Tem o formato aí de um cone, tá certo? E lógico que ele vai aparecer aí, né? E a gente vai observar maiores deformações nas áreas próximas aos polos, como mostra na imagem aí, tanto do norte como do sul, tá certo? E logicamente ela é melhor para ser usada em regiões intermediárias aí paralelas, né? Principalmente em zonas temperadas. Vamos lá para a projeção, a próxima, que é a cilíndrica. Ela tem essa denominação porque ela tem um formato de um cilindro, né? Como se colocasse envolto de uma garrafa. Então nós temos aí essa daí, que é conhecida aí também como projeção
de Peters, ela tem uma representação por linhas retas, né, que se encontram em ângulos retos, né, conservando aí a forma, direções e ângulos, né. Mas lógico que a proporção das superfícies aí que a gente observa são bem distorcidas. A gente observa, né, o tamanho da África, né, o tamanho da América, né, a falta aqui da região da Antártica, a região aqui da Groenlândia, vários aspectos, na Europa, né, muito maior do que tradicionalmente a gente vê, e a projeção de Peters, né, tem também, né, uma formação, né, de informação da questão de mostrar, né, os continentes mais pobres, né, isso foi na década de 1970, por isso que dá uma projeção mais para o continente da África, tá certo, pessoal? Bom, infelizmente o tempo acabou, eu tinha que mostrar mais 3 slides, mas vou pedir aí para os professores apresentarem para os alunos, obviamente, após as férias de vocês merecidas. Quero agradecer a todos aí pela participação do chat. Boas férias a todos, aproveitem, descanse. Quero agradecer o professor Carlos, que sempre honrou com a sua presença nas minhas aulas, sempre numa produção positiva. Desejo boa sorte, felicidade, porque você merece e você é um grande profissional, tá certo? Legal, obrigado, professor Antônio. Galerinha, a aula acabou. Aproveitem as férias aí com os profs. Vida que segue. Até depois das férias. Tchau. Não esqueçam de avaliar a aula, pessoal. Um abraço.